Bom, vou tentar, vou fazer em consideração a corda de barro, hein? Tá lá. Esse Então. é o trote, é? É o trote? Ainda não. Vai lá, vai valendo, hein? Vamos receber com todo carinho corda de barro. Quando a gente começou o grupo, a gente não tinha muita noção, vamos dizer assim, acadêmica, teórica, do poder da música para a sensibilização e educação ambiental. Mas a gente já sentia isso, né? A necessidade, como se fosse um chamamento, assim, sabe? Da gente prestar o serviço, vamos dizer assim, de música, para a gente conversar com as pessoas de uma outra maneira, né? Não só de maneira de entretenimento, mas educativa. Essa necessidade que a gente tem de falar sobre o que acontece no mundo com relação ao desmatamento, com relação à poluição, com relação ao desrespeito entre os seres humanos mesmo, né? Não necessariamente só deles com as questões naturais, mas o ambiente é feito onde o ser humano vive também, né? Tudo isso continua sendo fonte de debate e de inspiração e nos traz uma necessidade de continuar falando sobre esse tema cada vez mais. Empreitada, né, nossa, de sensibilização, foi esse o objetivo, né, de usar da arte como essa potência para tocar os corações por uma questão que é tão importante, né, que são as questões socioambientais. Saí lá do fundo da terra e vi aquele céu azul. Eu vi o sol a brilhar e as aves contentes a cantar. Podia ver felicidade pelos cantos por onde passava. O verde me abençoava e a vida toda a ele eu dava. Desse tempo sinto saudades, meus olhos piscam de tristeza. Saber que num piscar de olhos se foi toda aquela beleza. Cortaram os cílios dos meus olhos, sujaram toda a minha alma. E o que me deixa chorar é não ter com quem contar. Eu sou conhecido pisca, nem podem mais pescar em mim. Sou Piracicamirim, tenham fé em mim. Eu sou conhecido pisca, nem podem mais pescar em mim. Sou Piracicamirim, tenham fé em mim. O Corda começou com uma reunião de 3 amigos, o Isaltino Carvalho e o Rodrigo Galdino, e os 3 a gente sempre teve uma sintonia de músicas, de estilos, mas teve um estalo assim da gente tocar músicas regionais, tanto brasileiras como da América do Sul, músicas folclóricas, né? E um desejo de divulgar esse som, de compartilhar com as pessoas as histórias, a cultura, a relação das pessoas com a natureza, com as culturas locais. E a gente estava na casa do Cecel, escutando Gerais, do Milton Nascimento, com a Mercedes Sosa
tocando Volver a los 17, e depois a gente ouviu Caldeira. Aquilo mexeu demais com a gente, assim, porque a gente ficou quieto na hora e ficou ouvindo aquilo numa potência, com uma potência, assim, que aquilo vinha saindo, que fez com que a gente começasse a pegar os instrumentos e começar a cantar junto e dedilhar e falar, vamos fazer isso, de alguma forma, vamos a gente fazer isso, né? A gente não tinha muita habilidade, enfim, mas tínhamos muita vontade de fazer algo diferente, né? E colocamos vários nomes ali no papel, mas Corda de Barro veio assim forte porque é como se a gente quisesse dar voz à terra, dar voz a um povo. Por exemplo, a primeira música que a gente compôs, ela se chama Rio Jaú, que é o rio que a gente nadou, brincou, cresceu, que é na cidade de Jaú. Fizemos essa música, eu trouxe as primeiras ideias e depois o Rodrigo, o Galdino e o Exaltino a gente completou. Então foi a primeira produção coletiva, né, de parcerias. Ai, que saudade eu tenho daquele riachão, das águas limpas e sua vida traz alegria para o povo da cidade. Suas matas verdes protegiam todo dia. Ei, Rio Jaú, ei, Rio Jaú, povo da cidade não conhece o seu valor, de roças e pomares que ajudou a semear. Hoje anda triste, correndo pra lá e pra cá, procurando algum momento para respirar. Ei, Rio Jaú, ei, Rio Jaú. A gente foi pra Piracicaba estudar em 97, né? E o Corda de Barro ele foi fundado no começo de 2000. Foi entre dezembro de 99 para janeiro de 2000. E aí, como o pessoal se formou, né, nas suas faculdades também, o Galdino e o Exaltino, a gente já havia convidado o Márcio para participar. Já era meu parceiro de Piracicaba, de música, né? Quando eu cheguei no Corda de Barro, era eu, o Cecel, que fazia viola, e tinha o Exaltino, que é um dos integrantes originais do grupo, lá de Jaú também. O Exaltino tocava violão, cantava demais também, ele é um excelente cantor, e tocava flauta também. Nessa noite pura nascerá de um ninho fundo brilhará. E aí a gente incorporou o Gabriel Nascimento, incorporou a Karine Faleiros. Então a gente mudou de endereço, né? Saiu de Jaú, foi para Piracicaba. E aí na época que nós gravamos, na época de gravar o CD Canta Pra Mim Piracicamirim, que a gente teve a ideia de trazer bateria, percussão, e quem tocava bateria na Maracangalha na época era o Gabriel, que a gente puxou para dentro do Corda de Barro e ficou. E na época teve um baixista também que fez a gravação. A gente se conheceu na faculdade, a gente estudava juntos na mesma faculdade, que é a Exalc, lá em Piracicaba, e juntos a gente começou a desenvolver esse trabalho. Fizemos uma série de composições e a gente acabou gravando um disco juntos. Foi meu primeiro ano de faculdade lá na Exalc. E aí bem nesse primeiro ano, já no primeiro semestre, eu conheci o Casado e o Cecel. E justamente nessa época eles estavam gravando o primeiro disco do Corda de Barro, né? Que é o Canta Pra Mim Piracicamirim. E aí nisso
deu certo aí, bateu a química e eu gravei a batera nesse disco. E desde então, desde que a gente tá junto aí, desde 2003, fizemos muito show, viajamos junto, muita história para contar. O principal contexto era a atuação de parte desses integrantes do Corda de Barro com o projeto Pisca, que era esse projeto de conservação e educação da bacia do Ribeirão Piracicamirim. Eu atuava nesse projeto, já em contato com todos esses integrantes do Corda de Barro, que na época era o Márcio, o Amilcar, que é o Cecel, o Gabriel Parteiro e o João Della Vecchia. O primeiro projeto que eu escrevi na minha vida foi dentro do Exalc também, que era o Canta Pra Mim Piracicamirim. Era um projeto que era uma série de oficinas e a gente desenvolveu uma metodologia de composição coletiva. E aí nas oficinas a gente fazia a composição com 20 pessoas juntas do que seria a base para a letra do Corda de Barro, para compor esse disco que era o Canta Pra Mim Piracicamirim. Esse foi um processo interessante. Foi um dos melhores exemplos na minha vida de professor de pesquisa-ação educadora socioambientalista, de pesquisa-ação conectando a iniciativa educadora junto a estudantes de escolas públicas de Piracicaba com a produção artística. Dentro desse projeto Pisca, eu e mais uma parceira, uma amiga, a gente criou uma história, uma lenda sobre o rio e sobre o último peixe do rio, uma lenda para sensibilizar a criançada e os adultos também. E estava na ocasião de gravação do CD Canta Pra Mim Piracicamirim. E aí eles me convidaram para fazer a contação de história nessa ocasião. E aí eu fui me aproximando mais das atividades do Corda de Barro e aí passei a integrar o grupo. E o João Della Vecchia, ele saiu. Logo depois que eu entrei, ele saiu, ele se interessou por outras vertentes musicais, e mudou de Piracicaba e saiu do grupo. E mais recentemente o Munhoz, flautista, veio enriquecer também a musicalidade do grupo. Eu entrei no Corda de Barro em 2017, a convite do Cecel. A gente já trabalhava juntos, né, na área de meio ambiente e a gente já também tocava em outros trabalhos, né? Aí veio o convite, eu aceitei de pronto. Ele floreia as músicas que a gente já tinha composto antes dele chegar no grupo e as músicas novas também, né? A grande maioria das músicas que tem a flauta foi eu que fiz os arranjos, né? Tem a música a música Mata Ciliar, que é do Márcio, tem um arranjo de flauta que não é meu. Quando eu entrei no grupo já tinha, né, esse arranjo de flauta na Mata Ciliar. Mata Ciliar é uma composição minha que foi feita sobre encomenda, né, para ser tema de um documentário do programa Mata Ciliares, que era da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então eu pensei realmente nas funções ecológicas e poéticas das matas ciliares. Assim como os cílios nos olhos, a mata protege os rios, o olho d'água, se o vento sopra e a sujeira atrás, a mata ciliar protege os mananciais. Olhando de cima todo aquele verde, chegando mais perto, a diversidade, fervores de espécies, a interação faz a fauna e a flora em tantas cores reais. Debaixo das copas, a unidade na terra e no ar, tudo limpa a água mais pura vai hidratar. Um copo d'água limpa na minha mão, uma semente plantada no coração.
Comecei a tocar no final dos anos 80, 89, 90, com as primeiras bandas de adolescência. Era um rock and roll, a gente tocava Led Zeppelin, Deep Purple, depois um Ramones cover. Já ouvia muito Gil e Caetano, Almir Sater, Renato Teixeira. E aí, de repente, instalou o desejo de tocar música brasileira, né? Isso em 91, 92. E aí, a partir daí, abandonei o rock and roll, o Ramones cover e segui para viola. Comecei a tocar bateria com 12 anos de idade, então a música está aí no sangue, desde criança, vinha sempre escutando música na família, com meu pai, nas rodas com os amigos. Desde adolescente eu tocava violão, né? Comecei a tocar violão, depois eu toquei um tempo na missa. E aí eu trabalhava num banco aqui em Jaú e fui fazer uma viagem a Piracicaba a trabalho. Chegando em Piracicaba, eu comprei uma flauta de um cara ali, de um artesão. E comecei a brincar com uma flauta de bambu, inclusive tenho ela até hoje. E aí, brincando com essa flauta, fui pegando mais assim gosto pelo instrumento de sopro e fui aprender. E aí eu comecei, me enveredei pelo sopro, né? Eu já tocava violão e tudo mais. Então foi no sopro, inicialmente com a flauta, depois no saxofone que eu comecei, né? Que eu me encontrei, né? Dentro da música num instrumento. Eu nasci em uma família bem musical, então desde 5 aninhos de idade eu gosto de tocar, gosto de cantar, mas não me considero musicista, diferente dos outros integrantes do Corda de Barro que tem como profissão serem músicos. Eu acho que eu tô num lugar de explorar a música como uma ferramenta da minha profissão, mas não tenho esse foco como musicista profissional. Eu ganhei meu primeiro violão em 1986 e a partir daí eu comecei a tocar nas rodinhas de violão de escola. Comecei minha primeira banda em 1991 e a vida foi seguindo, né? Até eu vim fazer engenharia florestal aqui em Piracicaba. Que aí foi o momento onde o músico acabou sendo mais incorporado ainda do que já era antes. Durante a faculdade a gente fundou a banda Maracangalho, o próprio Corda de Barro, né? O meu curso de graduação eu fiz bacharelado em engenharia florestal na Exalc, né? Que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que fica em Piracicaba, é um campus da USP. Eu tenho atualmente a minha empresa, Nasce Floresta, assessoria florestal e geoprocessamento. Eu atuo bastante também com licenciamento ambiental. Então a gente faz basicamente adequação ambiental, regularização ambiental e licenças ambientais, né? Eu sou engenheira florestal, atuante na área de educação e políticas públicas. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem vários trabalhos de restauração de florestas. Então a gente presta assessoria, a gente orienta, a gente faz os projetos. Aqui especificamente tem um córrego chamado Santo Antônio. E toda essa matinha aí embaixo, né, ele tá lá na Baixada, todas essas árvores aí que a gente vê, a gente que plantou em 2007, 2008. Começou o plantio, plantamos aí 40 mil árvores e a gente era os responsáveis técnicos locais, né? Eu trabalhei na parte ambiental um bom tempo, né? Desde a época que eu estava dentro do Exalc, ainda até um pouquinho depois que eu saí, trabalhava com levantamento florístico, né? Caracterização de ecounidades, coisas bem técnicas mesmo. E aí, com o tempo, eu fui trabalhando com projetos socioambientais. Fui trabalhar numa empresa com projetos socioambientais para processo de certificação, os projetos de educação ambiental mais focados mesmo. E aí foi natural, né? Como a cultura também já caminhava junto na minha vida inteira, a cultura e a arte, aí eu comecei a trabalhar com socioambiental, foi inevitável seguir esse caminho com mais elementos paralelos até a abertura da Empório Produções, né? Eu fico muito feliz em participar desse grupo e contribuir de acordo com o que eu posso, né? Dentro da minha bagagem profissional, né? Que eu sou agrônomo na área de meio ambiente como na área de música. Então é isso, eu acho que o Corda de Barro tem tudo a ver com
com esse trabalho, e ele também trouxe assim essas oportunidades de parcerias com os próprios integrantes do Corda de Barro, tanto na música quanto no trabalho como engenheiro florestal. Essa música aqui chama-se Direção do Vento. É uma música, a letra do Isaltino e depois a música do Isaltino, minha e do Rodrigo Galdino, né, o Gal. E ela traz muita lamentação, muita emoção, que mostra o Isal, quando ele trouxe essa letra, né, ele visualizou um nascimento de um pássaro num ninho, e depois ele já rapidamente, com poucas penas, indo seguir a vida, né, e enfrentando todas as dificuldades, né, e isso trazendo um pouco com a vida do ser humano também, né, que a gente tem que se mexer, a gente tem que se movimentar para a gente poder se alimentar, para a gente poder sobreviver. Então essa música ela é muito especial para o grupo. A gente traz ela de novo porque ela faz todo sentido, né? Nesse momento da humanidade, né? Com guerras, com conflitos econômicos, culturais, intolerâncias como um todo. Então ela é muito especial. Então, Direção do Vento. Nasce, não se cansa de cantar, chora no seu triste passo lento, nesses galhos podres um lamento, grita, aproveita esse momento, voa e segue a direção do vento. Passarinho, roxinol, canta a brisa da manhã. Atobá, céu azul, não se cansa de cantar. A instrumentação do corda de barro, ela tem uma importância muito grande para as características sonoras do corda, né? A gente traz o violão, percussão, a flauta hoje em dia também, né? Que é um elemento que remete aí a uma certa regionalidade, mas o principal, sem dúvida nenhuma, é a viola caipira, né? Aquela viola de 10 cordas, que tem diferentes afinações que podem ser usadas, né? Eu uso 3 afinações, né? Então eu uso cebolão em ré, que é uma afinação que é essa que está aqui, né? Que é a mais famosa da viola. Tem algumas músicas que eu uso uma outra afinação que é a gente chama de rio abaixo, que é uma afinação que é um sol, né? Um acorde de sol aberto, né? Você toca já dá o acorde de sol. E depois tem uma outra afinação que eu aprendi com um violeiro chamado Fernando Degg, que ele resgatou das afinações portuguesas, que chama-se Além-Mar, que eu também uso nas músicas. E tudo isso dá o tempero, né? Dá o caldo regional
para influenciar nas músicas? O Corda de Barro ele faz leituras, releituras dessas manifestações populares também, né? Então a gente faz adaptações com os instrumentos que a gente tem. Então muitas vezes a gente não vai tocar uma canção de determinada manifestação tradicional com um instrumento tradicional, mas quanto mais estiver conectado, mais próximo, isso traz mais identidade e traz mais força, né? Então é claro, por exemplo, né, uma manifestação, né, que nos influencia é sim a capoeira. E o berimbau é algo presente nas nossas apresentações. A própria estética desses instrumentos é maravilhosa, né? Já é uma riqueza. A gente já teve formações, por exemplo, com bateria, baixo, mas hoje a gente busca trazer uma coisa mais orgânica, vamos dizer, né? Mais regional. Então hoje, antes eu tocava bateria, hoje eu toco a percussão, uso pandeiro, uso alfaia, às vezes um tambor ali, um djembe, né? Chocalhos, cachixi. Esses instrumentos, esses cachixis, uma parte deles foi confeccionada pelo mestre Zequinha, da Capoeira Angola, da Escola Raiz de Angola. Corda de Barro é um grupo que trabalha com a natureza, né? Tem o foco do trabalho música e natureza, e a flauta é um instrumento que casa muito bem, né? Com a viola, com o violão, com as percussões, né? O berimbau ele é um exemplo dessa conexão dos instrumentos com a natureza. Aqui tem a madeira, né? Tem a cabaça também, tem fibras, né? O cachixi é feito aí com cipó, com fibras, com sementes. Aqui outras madeiras são usadas. Eu me encontrava preso na cela de uma cadeia. Hoje eu vim pela primeira vez. No começo do grupo, né, a nossa influência era muito grande assim com Mercedes Sosa, Milton Nascimento, Paul Simon Garfunkel, o Tarancon, que é um grupo de músicos latino-americanos, Raízes de América. Como Caetano, Gilberto Gil, mas a gente tem uma pegada que lembra um pouco também Almir Sater, Geraldo Azevedo, Elomar, Pena Branca e Chavantinho, Renato Teixeira, né? Então a gente faz essa mescla, né, da MPB com a música um pouco mais regional. A gente não parte tanto para o caipira, mas as influências pegam o que é do regional brasileiro. E quando a gente fala de regional, pode ser regional do estado de São Paulo, regional do Mato Grosso, regional da Bahia, de Minas. Alguns violeiros, percussionistas e Rolando Boldrin. Cada integrante do Corda tem suas vivências musicais e que se inspira. E eu tenho esse gosto pelo disco de vinil e a música brasileira. E aí eu selecionei algumas aqui que com certeza tem muito a ver com corda, né? Então, esse disco aqui do Milton Nascimento, Chai, que tem uma história maravilhosa, que ele fez uma pesquisa com comunidades indígenas, uma parceria com o Davi Copenau, que hoje, né, muita gente conhece Davi Copenau como uma referência indígena, tanto no campo da política quanto da cultura, das artes. Ó, tinha um Carreiro Pardinho aqui, ó, beleza. Esse aqui tem preciosidade, né? O Rio de Lágrimas está nesse disco aqui, vamos colocar? Essa é muito importante para o Corda, essa música, porque traz a nossa identidade como integrantes e traz Piracicaba, que é o nosso
nosso ponto de encontro. Esse aqui, maravilhosa. E aí a gente faz nossa adaptação, também influenciada pela versão do Almir Sater. Lá no bairro onde eu moro, só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa, com as lágrimas dos meus olhos, por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora, e quando chegar a água nos olhos de alguém que chora. Beto Guedes, ele traz canções com conteúdo ambiental, tem essa Sal da Terra, tem tudo a ver com corda de barro isso aqui. Eu vou colocar uma aqui que é muito relevante para nós, do Milton. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. E esse aqui é só para mostrar a capa, né, Inesita Barroso. Olha que coisa mais linda, também influencia, né? As modas de viola, tudo que ela trouxe, né, como mulher para esse contexto também. Essa mistura toda que o Corda de Barro acaba fazendo, eu acho que é até um pouco difícil de enquadrar, né? Porque a gente tem um pé na MPB, um pé na música regional, então eu chamaria o estilo musical do Corda de Barro de MPB regional. É uma boa pergunta essa. A gente sempre vai buscar os ritmos brasileiros. Então, nós temos guarânia, cururu, catira, xote, baião, cirandas em geral. Então, tudo isso faz parte. Quem assiste um show do Corda de Barro tem a oportunidade de fazer uma viagem para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, que a gente passa por todos os ritmos. É um grupo que toca músicas regionais e de temática socioambiental. Música do povo, música folclórica, música caipira. Navegar é preciso pra saber viver, descobrir a rota, uma bagunça, as correntes, uma balança, só pra não ser gigante é o risco, arriscar é preciso. O barco a construir sua rota, o homem assim graça é o caminho, compreender o vento e seguir o sol, sonhar o mundo, lançar-se ao mar, se aventurar ao desconhecido, navegar é preciso, navegar é preciso. A natureza e a música, para nós, tá extremamente ligadas entre si, né? É um pouco do que cada um cresceu e viveu, né? Como pessoa mesmo, da formação pessoal de cada um. Uma das coisas que nos une, né, é essa vivência, ou essa identidade caipira, que vem, cada um de nós, desde a infância, traz, né, essa vivência caipira que está relacionada às questões socioambientais. Por exemplo, os meus pais moraram em sítio, minha mãe nasceu em casa de terra batida dentro da casa, né? Os meus pais moraram em sítio, então a gente carrega um pouco disso, dessas tradições, né, rurais e tal. Outras inspirações importantes que nós temos
nas músicas do Corda de Barro são as tradições populares, né? O envolvimento do ser humano com a terra, em especial de populações mais tradicionais ou de outros tempos também, né? Em que as pessoas realmente observavam mais o meio ambiente, as tradições traziam essas necessidades, né? Traziam a necessidade de envolver o ser humano com a terra, como por exemplo em culturas caiçaras, culturas quilombolas e indígenas. São influências muito fortes, realmente. A nossa musa inspiradora sempre foi a natureza, né? São os rios, os pássaros, as montanhas, os mares, os animais como um todo. Então, sempre, assim, em composição de parceria, sempre alguém já traz alguma ideia e depois você compartilha com os outros e todo mundo vai desenhando juntos, né? O primeiro disco do Corda de Barro, Canta Pra Mim, Piracicamirim, uma parte considerável das músicas foi composta coletivamente, né? E o método, ele não é uma coisa rígida, né? Mas ele começa com uma sensibilização. E essa sensibilização pode ser um bate-papo, né? Pode ser uma conversa. Então a gente traz elementos para essa conversa de coisas que nos inspiram, de vivências que a gente teve, seja de viagens ou de um rio ou dos pássaros, né? Sempre teve pesquisa de histórias, pesquisa de conteúdo. Por exemplo, no disco que a gente gravou que chama-se Acorda Terra, tem várias músicas ali que a gente pesquisou espécies de aves ocorrentes em áreas de florestas de mata ciliar, as próprias espécies de árvores. Então sempre tem uma pesquisa e aí a gente mescla com a poesia, né? Tem diversas formas que a gente insere aí os elementos ambientais, socioambientais dentro das músicas do Corda de Barro, né? Uma das formas é realmente a gente trabalhar de forma poética, né? A gente trazer esses elementos da natureza que a gente sabe que pode tocar o coração, tocar os sentimentos, estimular sentimentos nas pessoas, resgatar memórias, né? E tem uma outra forma mais técnica também, né? Como, por exemplo, a música que fala sobre a mata ciliar. Eu trago elementos técnicos, né, funcionais da mata ciliar de uma forma poética para dentro da música. Ou então a música Ribeirão e Suas Árvores, que a gente fez com Corda de Barro. A gente acaba trazendo algumas utilizações funcionais e ecológicas de algumas espécies arbóreas para dentro da letra da música. Então acaba tendo o papel também de instruir, não só de sensibilizar, né? Tome cuidado, lembrar do mato, sorrateiro e atenção. Esse aí, Bom, esse aqui é uma muda de jatobá, né? Que tem mais ou menos 1 ano de vida. E aqui me lembra muito a música Ribeirão e Suas Árvores, do Corda de Barro, que fala obá, obá, vai ter bolo de jatobá. E logo aqui pertinho do jatobá tem o jequitibá também, que já linka na canção, que fala que a gente vai comer o bolo de jatobá na sombra do jequitibá, né? obá, obá, vamos comer na sombra do jequitibá. Então acho que é uma união, assim, tanto um pouco do científico, às vezes trazer essa diversidade de espécies, da fauna e da flora, com a questão do conhecimento tradicional e popular. Mas algumas músicas que eram um pouco mais focadas, por exemplo, a música O Ribeirão e Seus Pássaros, a gente precisava falar um pouquinho dos pássaros que existiam. Só que a gente não tinha esse conhecimento. Procuramos um amigo nosso, o Beija-Flor,
para estar dando uma orientação. Então ele passou até algumas literaturas, falou um pouco também sobre as aves que tem na região aqui de Piracicaba, na região do Ribeirão Piracicamirim, no interior de São Paulo inteiro. A gente pegou um livro para ver o nome dessas aves, procurar aves, qual que é o papel dessas aves, né, no ambiente que elas vivem, né, para colocar na letra dessa música, né. O pássaro canta, vem alegrar, o pássaro voa, uma semente a plantar. O pássaro canta, vem alegrar, o pássaro voa, uma semente a plantar, pra nascer uma flor, encantar um lugar, pra nascer uma flor, encantar um lugar. Bem tive, puvi, Pica-Pau, Tietê, Uruirá, Sanhaço, Codorna, Irerê, Sabiá, Tucano, Quero, Nambu, Siri, Manu, Papagaio, Tizil, Beija-Flor, Juriti, Chororó, Vivi, Tico-Tico, Canário, Noivinha, João de Barro. Beija-Flor, Juriti, Chororó, Vivi, Tico-Tico, Canário, Noivinha, João de Barro. Sempre estão sobre o rio a voar, sempre estão sobre o rio a banhar. A outra coisa é a questão harmônica, né? A gente, quando compõe principalmente um instrumento melódico, que é no caso da flauta, a gente precisa estar atento à harmonia, né? Então eu escuto bastante a questão harmônica da música e ver onde que eu posso atuar ali, né? E essa parte de pensar na harmonia, na melodia, a gente vai fazendo de forma conjunta. É realmente um trabalho de construção coletiva que a gente faz nas nossas composições, né? E quando é uma música que alguém chega e apresenta, talvez fez a composição antes, o arranjo dessas músicas a gente pensa de forma coletiva. Sempre na cabeça depois que eu fizer essa levada a primeira vez. É tempo 3, vamos ensaiar, né? 1, 2, 3, vai. Isso. De novo. Vou pensar de novo, vou fixar. As nossas andanças, né, individuais e coletivas, né, como Corda de Barro, acabam trazendo para a nossa música aí uma bagagem bem interessante, né? Então, teve momentos que o Corda de Barro ia muito, não o grupo como um todo, mas, por exemplo, eu, o Cecel e o Gabriel, a gente ia muito para a Ilha do Cardoso. Então, tem composições que a gente se inspirou na realidade, no cotidiano do caiçara, né? Recentemente, nós temos viajado bastante aí para Minas para fazer um som lá nos pés da Serra da Canastra. Isso está trazendo elementos que estão entrando, né, estão engrossando esse caldo musical que é o grupo Corda de Barro, né? Então é interessante. Munhoz chamando o Fusca com berrante. Muitas das nossas aventuras, das nossas tocadas, ela está relacionada a lugares agradáveis, né? Lugares de montanha, de cachoeira, de rio, de eventos ambientais, né? A gente fez uma viagem incrível para a Serra da Canastra
E foi só diversão, né? Porque aí a gente ficou lá uns 15 dias, a gente foi tocar lá em São João Batista do Glória. Salve, salve, meu povo! Somos do grupo Corda de Barro. Quero convidar vocês hoje, sexta, dia 20, e amanhã, sábado 21, para ouvir música brasileira, sons regionais, de natureza e pá! E aí é incrível, né? Serra da Canastra, uma diversão só, com a Kombi, com a Alzira, com a Kombi Alzira. Foi o Cecel e o Márcio, aí eu fui aqui, não foi esse banco. Então é uma aventura bacana, viu? Fazer uma turnê de Kombi com Corda de Barro é uma coisa que é inesquecível em vários aspectos, né? A gente veio parar aqui na Serra da Canastra por causa do Parteirinho, que ele já vinha tocar pra cá e falou, uma hora a gente precisa se encontrar nesse lugar, né? Marcamos, falamos, vamos fazer um som. Viemos fazer um sonzinho no canto da praça ali com a Tati e assim, a gente consegue passar um tempo bacana junto, né? Com os integrantes do Corda de Barro, né? A gente tá cada um morando numa cidade e a gente não se encontra. E quando a gente vem para São João Batista do Glória, a gente faz essa imersão da nossa amizade mesmo. Fácil ouvir falar, pra lá dos lados da piada, quem nunca viu assim circular. Mas tome cuidado pra entrar no mato, sorrateiro, sorrateiro e atenção. Isso aí assobiando e cantarolando, desviando do bico de pato, em barba prateando, rolando novas matas, anunciando a felicidade que vem chegando. Abrigando e alimentando, agradando a todo mundo, é peroba, café de frio, feijão cru, maldade, pão e guarda, higiene e papo. Oba, oba, vai ter bolo de jatobá. Oba, oba, vamos comer assombrado de felicidade. Meu coração quando lembro do tempo em que mesmo a Pindaíba tinha uma pitanga pra comer na beira do rio. Sentado debaixo de um pé de cedro, esperando um jaracati amadura, tomando gole de cabra e uva, pensando na vida, vendo todo o sol, pensando na vida. Vai ter bolo de jatobá. Oba, oba, vamos comer assombrados de Quitibá. Corda de Barro, ele tem muitos momentos marcantes realmente assim na minha história musical, né? Desde você estar tocando numa comunidade, num projeto de educação ambiental, mas como também de grandes eventos internacionais que nós participamos, né? A gente teve por um momento, né, essa integração com os eventos de educação ambiental, com congressos, com seminários. Então, acho que os dois maiores foram um deles foi o Ibero-Americano de Educação Ambiental em Joinville. Nós abrimos o show do Renato Borghetti, um acordeonista, um dos maiores do Brasil.
E foi um palco bem grande, assim, tinha bastante gente, a gente se virou ali, tinha só um pandeiro, e a Karine também estava na banda, tocou ali uns chocalhinhos que era quase de brinquedo. E o pessoal adorou, fez ciranda, fez roda, foi uma interação muito legal. E a gente, nessa semana, a gente ficou junto com o Tarancon, que é uma das inspirações do Corda de Barro, né? Musicalmente falando. E então foi incrível pra gente também tocar com o Tarancon, abrir o show do Renato Borghetti para uma plateia de mais de 3.000 pessoas, lá naquele espaço do Teatro Bolshoi, né, em Joinville. É coisa que a gente não esperava, um show bem marcante, assim. Olha lá, metrô, Barcelona, Girona, Barcelona, sentido La Pau. Caçatinha, Mazarope, Delícia. Està totalment proibit baixar a la zona de vies. Entendeu? Tem uma passagem icônica que nós fomos convidados para ir para Espanha fazer shows em um evento, o Congresso Lusófono de Educação Ambiental. E aí nós fomos para Espanha, para Galícia. Chegando entre cabeças apontado no escurão. A folha do nome toque o medo da solidão. Solidão! Hey, hey, hey! Vem o meu companheiro desatando o cantador. Desembocado primeiro laço do meu amor. É quando o vento sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O cego vagueia procurando por. Fala, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Suci. Aqui é o seguinte. Boa tarde. Aqui é o retrato do nosso visual. Ao ambiente que estamos. Espanha, 2007, Castelo de Santa Cruz. Era isso que você queria, casado? É, tá quase lá, tá chegando, mas tá perto, viu? Parece que queria. E você, Bizu, era isso? Um auge assim entre 2000, depois que a gente gravou o primeiro disco, aí rolou uma viagem para Espanha, né, que a gente gravou o segundo disco, que é o Acorda Terra, e levamos esse material para lá, para Espanha, para Barcelona e para Santiago de Compostela. Foi uma viagem extraordinária, assim, de muita integração, muito momento legal. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. E nesse congresso a gente fez 3 shows, mas o mais marcante foi um que nós fizemos em praça pública, né? Na Praça Miguel Cervantes, se não me engano, que é uma praça onde na época da Inquisição se queimava bruxa e tudo mais, né? E nós estávamos lá tocando músicas brasileiras com a temática ambiental, falando sobre meio ambiente e aí levando a alegria dos brasileiros também, colocando o povo para dançar. E só que outro é um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um povo de uma raça. Teve tanto a nossa interação com as atividades do Congresso, e também a gente fazia coisas por nossa conta também, de tocar na praça e passar chapéu. E depois de lá a gente fez toda uma série de apresentações em La Coruña, Barcelona. A gente viajou juntos, o grupo viajou, e nessas viagens a gente pensava demais nas músicas educadoras, né? Compomos músicas nas viagens. Então foram momentos muito especiais o grupo. Este daqui, ó, Monastério, tuba e exaustínico, aquele abraço. Olha só o pico que nós tocamos. Logo ali na frente é uma praça do Correio, mais um monte de prédio. Barcelona, Espanha.
Galo cantou no fundo do quintal, anunciando mais um dia que chegou. E lá café de manhã natural, resgatando a cultura do nosso avô. A Embaúba cantou bem te vi, Marita, Caçanha, Sabia e Azulão. Enquanto isso a água ferve no fogão, pra passar o café fresquinho que saiu lá do pilão. Eu acredito muito que tem, para uma transformação socioambiental, que o Corda está ligado a isso. Ele vem como uma contribuição para uma transformação socioambiental que a gente almeja nesse momento de mundo que a gente vive, de múltiplas crises. Então a gente acredita muito que a arte ela vem como uma esperança de transformação, como uma potência mesmo para a transformação. Se coloca um desafio muito oportuno de educação para a formação de novos talentos, de novos grupos que assumam esse desafio. A gente sempre pensa bastante nisso, né? A gente tem um desafio, na realidade, que é vamos dizer assim, encontro de gerações, né? As gerações que talvez se distanciam um pouco dessa música regional, né? Então, um dos desafios, uma das coisas que a gente espera é integrar com essa nova geração, de passar essas ideias, né? Dessa sonoridade. É um grupo que vai produzir muita coisa ainda, a gente vai produzir um novo disco e produzir músicas que a gente precisa, o planeta precisa não só de música, mas de paz, de fraternidade, de todas as profissões, de todas as áreas. E dentro do nosso mundo a gente vai procurar fazer com a música. O Corda de Barro é uma coisa muito importante na minha vida, né? Tanto profissionalmente como musicalmente e também pela amizade que nós temos, né? Então, acho que a amizade está muito ligada à música, né? Se não há amizade, acho que a música fica pobre, né? Que nunca deixem de ser essa confraria, esse grupo de pessoas e pessoas maravilhosas, claro. Corda de Barro sempre juntou, sempre agregou pessoas incríveis executando a música. Então que nunca perca essa sensibilidade, esse carinho, essa sensação de amor, de paz que o Corda de Barro sempre trouxe. Foi a melhor experiência artística que eu já tive na minha vida, e tive várias, mas eu nunca senti nada tão poderoso quanto o Corda de Barro, e isso eu falo até hoje. E foi uma experiência muito, muito marcante para mim, e eu sou grato a eles até hoje, porque foi nesse período da minha vida que eu decidi de fato seguir a carreira de músico, que eu sou até hoje, então eu só tenho boas recordações. Continue na sua própria caminhada a semear essa arte sensibilizadora de novos valores para a sustentabilidade das sociedades humanas no planeta Terra. Continuem mandando a mensagem, continuem trazendo a mensagem para o povo, continuem, não parem, continuidade, resiliência. E essa mensagem precisa ser falada, cantada, mostrada. Continuem. A natureza vem viver, verá cantar. A natureza vem viver, verá sonhar. Eu convidei o meu amor
passear e admirar toda a beleza do lugar. Tem muita planta, muito bicho, muita flor, cheiro de mato, cheiro doce, beija-flor. Eu convidei o meu amor pra passear e admirar toda a beleza do lugar. Tem muita planta, muito bicho, muita flor, cheiro de mato, cheiro doce, beija-flor. A natureza vem viver, verá cantar. A natureza vem viver, verá sonhar. A natureza vem viver, verá cantar. A natureza vem viver, verá sonhar. Biju, era isso que você queria dizer. Mais do que isso. Saleiros, vira a câmera. Era isso que você queria. Era. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela